O futebol surgiu no Brasil primeiro como um esporte de elite, trazido pela aristocracia europeia no final do século XIX. Negros e operários só podiam jogar nos campos de várzea, ou quando passaram a ser jogadores fundamentais para que os times de brancos ricos ganhassem títulos. A formação das metrópoles brasileiras acabou por derrubar os muros que separavam o esporte da massa pobre da população brasileira. O futebol passa a ter uma essência política devido à sua capacidade de mobilização de massas. O futebol foi introduzido no Brasil por Charles Miller, um adepto do drible, e que deu ao futebol brasileiro uma característica única. Miller nasceu em São Paulo em 1874 e era filho do engenheiro escocês John Miller e da brasileira Carlota Fox Miller, filha dos ingleses Henry Fox e Harriet Fox. O pai de Charles veio ao Brasil para trabalhar na construção das ferrovias do país e era funcionário da Highway Company. Essas ferrovias foram fundamentais para escoar a produção de café. O café não foi apenas um produto importante para a economia, mas também foi responsável por inserir muitos imigrantes no país, que trouxeram na bagagem aspectos culturais e, entre eles, o esporte bretão. A imigração de britânicos para o Brasil era pequena se comparada a outras nacionalidades, mas a influência inglesa no Brasil se fez sentir durante todo o século XIX e atingiu seu ápice no final daquele século. Boa parte dos ingleses que migraram para o Brasil não eram pobres, pertenciam à classe média e alta e possuíam um bom nível educacional. Esses imigrantes costumavam enviar seus filhos para estudar na Europa, caso de Charles Miller, que foi enviado para a Inglaterra com 9 anos de idade. Foi lá que ele descobriu o futebol e desenvolveu as suas habilidades. O responsável por inserir o futebol no Rio de Janeiro foi Oscar Alfredo Cox, que conheceu o futebol na Suíça. Nascido no Rio de Janeiro, Cox era filho de um diplomata equatoriano que trabalhava para os ingleses no Brasil. Na Suíça, Cox conheceu o também carioca Antônio Casemiro da Costa, que se tornou o primeiro presidente da Liga Paulista de Futebol. Costinha, além de estudar na Suíça, morou na França e na Inglaterra. Essas biografias mostram o caráter elitista do futebol brasileiro em suas raízes. O primeiro campo de futebol oficial do Brasil foi construído na Chácara Dudley, no Bom Retiro. O terreno pertencia a um engenheiro americano e ficava próximo à Estação da Luz, onde atualmente há um quartel da Polícia Militar. Já o primeiro estádio foi uma adaptação do Velódromo Paulistano construído em 1892, uma encomenda de Antônio Prado. O estádio ficava onde hoje é a Praça Roosevelt. Antes dessas iniciativas, o que se via no Brasil eram partidas de pelada amadoras e em locais inapropriados. Charles Miller insere no Brasil na década de 1890 um futebol com mais regras, limitações e artimanhas, em um perfil realmente competitivo. Porém, o amor pelo esporte continuou incentivando partidas amadoras em campos improvisados, com jogadores não remunerados. Havia um ar de romantismo no esporte, inclusive na Inglaterra, onde ele era popular e não de elite como aqui no Brasil. O jogar por amor, inclusive, vai trazer ao Brasil um time britânico que vai inspirar brasileiros a fundarem seu próprio time operário. O Corinthians foi fundado em 1892 em Londres e recusava-se a jogar por prêmios. Na primeira década de futebol no Brasil, havia muita poesia, algo que não duraria muito frente à profissionalização do esporte. O primeiro jogo de futebol brasileiro que ocorreu dentro das normas mais ou menos padrões aconteceu em São Paulo em abril de 1895. Organizada por Charles Miller, a partida foi disputada por funcionários da Companhia de Gás e da São Paulo Railway.
O local da partida pertencia à Companhia Aviação Paulista, nas proximidades das ruas do Gasômetro e Santa Rosa, na Várzea do Carmo. O Highway venceu a partida com 4 gols contra 2 do time adversário. A Várzea do Carmo seria palco de muitas partidas. O Internacional, clube paulistano fundado em 1899, treinava nesse terreno. O segundo estado brasileiro a organizar um campeonato de futebol foi a Bahia e as condições eram bastante semelhantes. Mesmo na Chácara Dudley, o estado do gramado e as condições eram precárias, com traves feitas de bambu. Com o passar do tempo, as torcidas começaram a aparecer nas partidas. Em 1902, no primeiro campeonato paulista que foi disputado no Velódromo, as mulheres se destacavam entre os torcedores. A partida final do campeonato foi disputada entre o São Paulo Atlético e o Paulistano, e contou com um público de 4.000 pessoas. Com o passar do tempo, o espaço do público começou a ser disputado por pessoas que não eram da elite, mas que queriam ver as partidas. Imperava no Brasil nesse período um sentimento eugenista que levou para o esporte o racismo. Os primeiros times brasileiros formais surgiram entre a aristocracia. Miller, ao retornar ao Brasil em 1894, procurou o São Paulo Atlético para os convencer a jogar futebol. Esse clube era um point de reunião dos ingleses, que se dedicavam a outras atividades de recreação. Em 1896, decidem fundar o seu primeiro time de futebol. 2 anos após, surgiu o Mackenzie, formado apenas por aristocratas. Gente bem nascida. O Internacional e o Germânia surgiram em seguida na mesma linha dos demais. Em 1900 surgiu o Paulistano. Já no Rio de Janeiro, o primeiro clube foi o Fluminense, fundado em 1902. Nesse período surgiu a figura de Cox e do alemão Hans Nobling, que ajudaram a organizar o futebol no país. Nobling era um ex-jogador de futebol de um time de Hamburgo e veio para o Brasil para disseminar o esporte. Se instalou em São Paulo e foi responsável pela primeira partida com premiação em 1899. Nobling fundou um clube, o Esporte Clube Internacional. Porém, como não gostou do nome, saiu do time pouco tempo depois e fundou o Germânia, que mais tarde se tornaria Esporte Clube Pinheiros. Tanto Cox quanto Nobling acreditavam que somente com competições é que o esporte sairia do status de passatempo da elite para, por fim, ter um espaço na sociedade. Surgiu então, em 1901, a Liga Paulista de Futebol. A partir daí, ganhou maior cobertura da imprensa. Apesar disso, o futebol parecia ainda ser muito estrangeiro, com muitos jogadores não brasileiros. Surgiu daí a tradição do contraponto nacional. Em 1900, o Paulistano foi fundado por brasileiros que não foram aceitos no São Paulo Atlético. Um dos primeiros craques brasileiros, no entanto, foi um alemão, Hermann Friese, que atuou no Germânia. E foi Charles Miller o criador da chaleira, drible que ganhou seu nome. Porém, levaria ainda muito tempo para o Brasil conquistar a fama de país do futebol. Nossos primeiros jogos contra times estrangeiros foram grandes fracassos. Em São Paulo, os operários foram para a Várzea do Carmo, que estava abandonado pelas elites. A partir daí, o nome Várzea passa a ser utilizado para designar qualquer time e campo amadores. Em 1901, as entradas para assistir às partidas oficiais começaram a ser cobradas. Iniciava-se aí a profissionalização do esporte. Porém, muitos contrastes que existiam na sociedade brasileira acabaram também surgindo no futebol. Um nome importante, porém, mudaria os rumos. Arthur Friedrich, o primeiro grande herói do futebol brasileiro,
filho de um imigrante judeu e de uma ex-escravizada. Segundo relatos, ninguém jogava futebol tão bem quanto ele. Iniciou-se aí um novo capítulo para a história do nosso futebol. Se você gostou deste conteúdo, inscreva-se no nosso canal, curta o vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Você também pode deixar sugestões de conteúdos que você gostaria de ver aqui. Muito obrigada!